Eu sou o padre Fábio de Melo Gonçalves, eu sou carioca, estou pároco em Seropédica, paróquia Santa Terezinha em Seropédica. Minha diocese de Itaguaí, fica na Costa Verde do Rio de Janeiro. Bem, meus irmãos e irmãs, é uma alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar desta palavra que está em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Meus irmãos, o tema da pregação é: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos repetir? Eis-me aqui, envia-me a mim. Esta foi a resposta de Isaías para Deus. Vamos lá acompanhar? No ano em que faleceu o rei Osias, vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles chamavam uns para os outros e diziam, eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. A voz dos seus clamores, os gonzos das portas, oscilavam enquanto o templo se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou-me os lábios e disse: vê, isto te tocou os lábios. Tua iniquidade está removida, teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos repetir? Eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Essa palavra viva, essa palavra que nos impulsiona, essa palavra que nos reanima, essa palavra que nos consola, essa palavra também que nos dá uma direção, nos dá um norte. Essa palavra, meus irmãos, que é uma pessoa muito concreta que está no nosso meio, porque disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu aí estarei. O Senhor ressuscitado está aqui no nosso meio. E através da pregação, o que quer fazer Deus? Quer suscitar no nosso coração a fé. São Paulo diz que a fé vem pela escuta da palavra. Meus irmãos, é muito importante que agora venhamos a redobrar a nossa atenção, porque o Senhor, Ele quer aumentar a nossa fé. Amém? O Senhor quer aumentar a nossa confiança, ao ponto de agirmos como Isaías, que se predispõe a fazer a vontade do Senhor, num tempo em que o povo vivia uma grande crise. Meus irmãos, não estamos falando aqui de uma crise pessoal. Isaías não estava sofrendo uma crise em si próprio, mas era uma crise da nação, uma crise do país. E para explicar melhor, meus irmãos, como era essa crise, o porquê se avolumou ainda mais essa crise, foi em decorrência da morte do rei Osias. O rei Osias foi um rei muito bom para o seu povo. Foi um dos melhores reis que já possuiu Judá. Meus irmãos, Osias, ele reinou por 52 anos, desde os seus 16 anos de idade. Ele, meus irmãos, ele criou um exército fortíssimo, um valoroso exército que em muitas campanhas militares obteve a vitória. Também, com o rei Osias, foi readquirido muitos territórios que Judá havia perdido para os seus inimigos. Foi através também desse rei piedoso, esse rei que incansavelmente buscava a Deus, que eles puderam conservar uma fé.
Porém, meus irmãos, morre o rei. O povo fica desolado e após ele vem um rei pior do que o outro. Acás, Manassés, que instaura uma grande crise. Primeiro, a gente vai ver que Judá começa a experimentar uma crise na política interna. Olha que coisa curiosa. Judá experimenta uma crise interna. Por quê? Porque os reis que agora governam não têm comprometimento com a palavra de Deus. Então a gente vai vendo que vai ser instaurado em Judá, sem o menor escrúpulo, a idolatria, a feitiçaria, a criminalidade institucionalizada. E exatamente essa crise na política interna vai gerar também uma crise na política externa. O que acontece? É que o reino do norte ataca Judá. Judá, então, ele vai querer negociar com a Síria. E aí fica dependente de pagar altos tributos à Síria. A Síria, então, depois de subjugar o povo de Judá, ataca, querendo conquistar o seu território. O que faz agora? Judá corre em direção ao Egito. Enfim, Judá estava cada vez mais sob o domínio, sob o poder dos países estrangeiros. Estava ali acuada Judá. Esse era o cenário, meus irmãos. Além da política interna e externa, vamos ver também uma crise na política econômica. Alguns começam a levar vantagem. Vocês sabem que sempre quando o país entra na crise, não é todo mundo que se dá mal, não é verdade? Quando o país está em crise, alguns tiram vantagens. Alguns conseguem tirar vantagens da crise. E nesse tempo não foi diferente. O que aconteceu é que os ricos se enriqueceram ainda muito mais. Se assim poderíamos dizer, né, a classe média de lá, olha, acabou, empobreceu. Mas aqueles que eram poderosos conseguiram enriquecer-se ainda mais. E aí, meus irmãos, nós vamos ver Isaías mesmo denunciando que os homens começaram, então, esses homens poderosos e ricos, eles começaram a comprar casa a casa, campo a campo, e se sentirem donos da terra, a terra que antes o Senhor havia dado a todo o povo. Então eles começam, meus irmãos, criar territórios para si, e cada vez mais os pobres empobrecendo. E aí nós vemos também uma crise moral. Bem que é bem complexo o cenário em que se encontra Isaías. Uma crise moral. Bem, ele vai chegar a comparar o povo, numa ocasião, aos animais irracionais, dizendo assim: olha, o boi conhece seu dono, mas o povo de Deus não conhece o seu Senhor. Ou seja, até um animal irracional, ele conhece a voz do seu dono, ele obedece às ordens do seu dono, mas o povo de Deus não está reconhecendo o seu Criador, não está reconhecendo o seu Senhor. Isso é uma das falas de Isaías. Tamanha era a crise moral e espiritual. Na crise moral, meus irmãos, nós vemos que o povo, é claro que um povo que vai decaindo espiritualmente, naturalmente vai caindo também moralmente. Então, é natural que se visse o povo começando a tolerar a maldade, começando a tolerar a criminalidade, começando a tolerar muitas imoralidades. Só que a situação de Judá é ainda mais grave, sabe por quê? Porque não só começaram a tolerar o mal, como eles também fizeram o quê? Uma inversão de valores. Vai dizer Isaías, eles começam agora a chamar luz de trevas, o amargo de doce, o certo de errado. Porque uma coisa é a nação começar a ceder ao mal, como quem não tem forças, né? Agora não, eles estão, meus irmãos, chamando o mal de bem. A luz, aquilo que é algo bom, chamando de trevas. Ou seja, é uma corrupção ainda maior do que antes se pudera ver.
Meus irmãos, ele chega a comparar o povo de Judá a uma pessoa chagada da cabeça à planta dos pés, como se estivesse todo granguenado, como se não tivesse outro resultado senão a morte. É assim que ele define o seu povo. Tamanha era a crise. E aí, o que faz Isaías, meus irmãos? Num tempo de crise, o que faz Isaías? Fica a pergunta, num tempo de crise, o que faz você? Isaías, acabamos de ler, ele vai para o templo. Vai para o templo. E entrando ele no templo, Deus manifesta a sua glória. Veja, meus irmãos, a terra está em caos. Deus então se manifesta com a sua glória. Isaías então, olhando para o alto, vê a glória de Deus, vê Deus sentado no trono. E aí, meus irmãos, ele vê o manto, a barra do manto do Senhor, ocupando todo o templo. E aí o que faz Isaías, meus irmãos? Ele nos narra que apareceu vários serafins. E os serafins, meus irmãos, possuíam quantas asas? Nós acabamos de ler, 6 asas. Diz ali Isaías, bem descrevendo em minúcias, com 2 asas os serafins tampavam o rosto, com outras 2 os serafins tampavam os seus pés. Quais outras 2 asas? Os serafins voavam. Isso nos ensina muita coisa, irmãos, porque esses serafins, eles se apresentaram dessa maneira diante do trono do Senhor, e eles diziam o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Meus irmãos, o que nos ensina essa imagem é que 4 asas são usadas para adorar a Deus. Tampar a face é no sentido de que estou diante do santo, eu estou diante do grande, é a adoração. Tampar também os pés. E as 2 asas voando significa o quê? Serviço. Isso faz nos lembrar uma mensagem que nos deixou o Monsenhor Jonas Abib, que ele falava assim, ó: quem não adorar não vai aguentar. Vamos repetir isso? Quem não adorar não vai aguentar. Meus irmãos, num tempo de crise, nós devemos redobrar a nossa adoração a Deus, porque senão a gente só enxerga a crise e não conseguimos enxergar que no meio da crise está a glória de Deus. Seja a crise do país, seja a crise da tua família, seja a crise no seu casamento, seja a crise na relação com os teus filhos, seja a crise na relação com os teus pais, com os teus parentes, seja a crise no teu trabalho, na tua vida financeira, seja a crise na enfermidade, na doença que acomete as pessoas que você ama, seja qual for a crise econômica, sempre, meus irmãos, está a glória de Deus. Porém, só vemos, ou seja, só vê o que está para além da realidade, ali visível, só vê além aquele, meus irmãos, que leva uma vida na adoração. Ou seja, aquele que se põe na presença de Deus, aquele, meus irmãos, que sabe que não obstante a crise na terra, a crise da terra, ela não abala o trono de Deus. Deus viu Isaías, estava sentado no trono. Significa o quê? Que Deus tem as coisas tudo no seu controle. Deus tem todas as coisas no seu comando. Toda a história guiada por Deus, ao fim, ela irá se concluir o quê? Com a vitória de Cristo e a vitória da igreja. E, meus irmãos, então, qual é o papel da igreja num tempo de crise? É estar em adoração. Num tempo em que Judá sofreu uma grande crise, Isaías foi para o templo. Para onde você vai quando você experimenta uma crise? Você vai chorar no colo dos amigos? No ombro dos amigos? Para onde você vai quando está em crise? Vai para os bares se consolar? Para onde você vai? Vai para a internet? Passar o dia inteiro olhando reels, olhando stories, para se distrair, Para onde você vai em tempos de crise? Isaías foi para o templo, Isaías foi se encontrar com o Senhor, e o Senhor a ele se manifestou. Meu irmão, minha irmã,
Somos muito tentados em tempos de crises de achar que não há mais o que se fazer. Julgamos muitas vezes, meus irmãos, que em tempos de crise não nos resta senão esperar pelo fim. Quando na verdade, Deus, o Todo-Poderoso, quer que descruzemos os braços e façamos a sua obra, que exerçamos o profetismo. Isaías, meus irmãos, quando ele vê a glória de Deus, depois de ele olhar para o alto e ver a glória de Deus, para onde ele olha? Ele olha para dentro dele mesmo. Quanto mais nós estamos perto de Deus, mais nós nos enxergamos. Ele olha para dentro de si e o que ele fala? Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. E eu pertenço e eu habito em meio a homens de impuros lábios. Meus irmãos, para quem não sabe, muito curioso, no capítulo anterior, Isaías, ele fala vários ais. Olha só, capítulo 5, versículo 8. Olha o que ele diz: ai dos que juntam casa a casa. Olha aí, os ricos que cada vez mais se enriquecem, quando na verdade muitos estão empobrecendo. Dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais espaço disponível, até eles serem os únicos moradores da terra. Vai continuar ele, versículo 11: ai dos que madrugam cedo para correr atrás de bebidas fortes, e à tarde se demoram até que o vinho os aqueça. Depois ele continua, falando vários ais dos outros. Vamos lá no versículo 18: ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas da mentira. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, inteligentes na sua própria opinião. Ai dos que são fortes para beber vinho e dos que são valentes para misturar bebidas. Quantos ais, né? Isaías vai dizendo do povo. Ele vai denunciando o pecado do povo. Mas aí, meus irmãos, quando Deus se manifesta para ele, ele denuncia o seu próprio pecado. Já não mais o pecado dos outros, mas o seu próprio pecado. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Meus irmãos, é certo, quanto mais de Deus estamos próximos, mais nós nos enxergamos. Deus é luz. Então é muito natural, se a gente pega uma biografia dos santos, a gente começa a ler a vida dos santos, a gente vê também os personagens bíblicos que de Deus se fizeram próximos, aqueles que buscaram a Deus. Meus irmãos, eles mesmo confessam seus pecados. Mas o que acontece muitas vezes conosco, nós sempre estamos nos defendendo, estamos sempre com dificuldade de reconhecer o pecado, a miséria, a fraqueza. Talvez porque crescemos, com aqueles que nos criaram, dizendo: olha, se você fez mal, se eu souber uma coisa dessa, vai ser castigado. Então a gente meio que parece que cresce com dificuldade de confessar, com a dificuldade de reconhecer quem somos, o que fizemos. E aí, meus irmãos, na relação com Deus, o que conta é a verdade, porque Deus, ele trata com a minha verdade. Ainda que essa verdade seja feia, meus irmãos, ainda que essa verdade seja um grande erro da minha parte, Deus, ele trata com isso. Deus ama quando dele nós não nos escondemos. Quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz ao ouvir a voz de Deus é o quê? É se esconder atrás da moita. Feliz, meus irmãos, teria sido a humanidade se Adão, após o pecado, ouvindo a voz de Deus, tivesse se apresentado e confiando no amor e misericórdia do Senhor, dissesse: Senhor, o Senhor estava certo, eu errei, eu pequei, eu tomei do fruto proibido, perdoa-me, eu confio na tua misericórdia e no teu amor, por isso eu confesso, por isso eu admito, eu errei. Não, mas essa não foi a história. A história foi que Adão se escondeu atrás da moita, e quando então, provocado por Deus, ele acusa Eva. Eva também, uma vez provocada por Deus, acusa a serpente. Ao final, parece que quem se torna o errado de tudo
é Deus que criou o homem, a mulher e também a serpente. Meus irmãos e irmãs, somos chamados agora, ao ver esse texto bíblico, por Deus a quê? A buscar a sua face, a buscar a sua presença. Por exemplo, meus irmãos, minha mão aqui tem um pouco de luz, né? Um pouco de luz. Mas imagina, meus irmãos, se aqui pudéssemos projetar uma luz ainda maior junto da mão. A minha mão parece que está limpa a vocês, não parece? Mas se a gente colocasse aqui uma luz muito forte, possivelmente começaríamos a ver algumas impurezas. É assim, quanto mais forte a luz, quanto mais a presença de Deus, mais aparece. Ai de mim, por causa dos meus pensamentos. Ai de mim, por causa dos meus lábios impuros. Ai de mim, por causa dos meus maus desejos. Ai de mim. Meus irmãos e irmãs, essa confissão ela é muito importante, sabe por quê? Porque o avivamento, meus irmãos, ele traz um quebrantamento. O avivamento traz um arrependimento. Meus irmãos, pouco se tem visto nas igrejas arrependimento. As pessoas até se confessam, mas junto à confissão não há arrependimento. O quê? Aquela dor que os leva a um choro, aquela dor que os leva a odiar o pecado, e não por causa da consequência deles. Eu tenho horror ao pecado porque ele me leva à morte. Não, eu tenho horror pelo pecado em si. Por quê? Porque ele é uma ofensa a Deus, é um não dito a Deus. Meus irmãos, e por que muitas vezes não sentimos mais essa dor? Porque já não mais choramos o nosso pecado, porque já não mais deles nós nos envergonhamos, porque não há esse quebrantamento. Porque, meus irmãos, por certo, vimos andando distante de Deus. Porque aquele que de Deus se aproxima, repito, experimenta um ai. Ai de mim, foi o que disse o profeta Isaías. E aí, meus irmãos, depois que ele olha para dentro de si, depois que ele manifesta esse quebrantamento, esse arrependimento, olha o que faz um dos serafins, com uma tenaz, pega no altar uma brasa viva, uma brasa acesa, e vai se aproximando da boca de Isaías. A minha paróquia de origem, onde eu recebi os sacramentos da iniciação cristã, batismo, a comunhão, a crisma, é a paróquia Nossa Senhora da Apresentação, que fica em Irajá, Zona Norte. Foi de lá que eu fui enviado também para o seminário. Meus irmãos, lá é uma igreja em construção, a primeira do estado do Rio de Janeiro. Depois foi feita a igreja da Candelária, tem lá no centro da cidade. Nessa igreja, Nossa Senhora da Apresentação em Irajá, tem uma pintura de Isaías no teto, e esse serafim descendo uma brasa. Eu me lembro que quando pequeno, eu ficava olhando aquela pintura enorme, né, e muito bonita, porque é uma pintura, é uma arte fantástica, extraordinária. Eu pensava que o anjo estava dando para aquele homem sentado no chão assim, porque tem uma rocha e ele está meio que espantado, olhando para o alto, e o serafim se aproximando como que um alicate com a brasa. Mas sabe o que eu achava? Achava que era uma linguiça. Aquelas de churrasco, né? Porque, imagina, a igreja é muito alta, eu olhava assim, né? Parecia que era uma linguiça. E aí depois, enfim, que eu vou me tornando mais moço, mais jovem, e aí eu fui entendendo a Sagrada Escritura e associando, fazendo analogias às pinturas, né? Porque são várias pinturas que tem no teto da igreja. Eu vi que não era uma linguiça de churrasco. Eu pensava assim, nossa, é um homem pobre, é um homem que está com necessidade, e aí, então, mas era melhor que uma linguiça de churrasco, meus irmãos. Ali era uma brasa viva. Uma brasa viva que, ao tocar nos lábios de Isaías, o que? O purificou. Disse assim o serafim: olha, com esta brasa purifica os teus lábios e te perdoa todos os teus pecados. Perdoa todos os teus pecados. E aí, meus irmãos, agora que Isaías nos ensina, porque ao narrar isso, Isaías está ensinando o quê? Sobre a graça do perdão. Isso é maravilhoso, meus irmãos. A graça do perdão. Não importa, repito, quantos pecados você já possa ter cometido, para todos eles
a perdão de Deus, porque Deus é rico em misericórdia. Vai dizer o Papa Francisco que Deus não se cansa de nos perdoar. Nós é que muitas vezes nos cansamos de a Ele pedir perdão. Muitas vezes nós nos damos por vencidos. Achamos assim, contra esse pecado não há mais como lutar, não há como vencer. E no entanto, meus irmãos, a misericórdia, o amor de Deus superabunda aonde abundou, diz a palavra, o pecado. A misericórdia, o amor de Deus superabunda aonde abundou o pecado. Por isso, meus irmãos e irmãs, com confiança podemos nos aproximar de Deus. Com confiança podemos nos colocar na presença dEle e rasgar o nosso coração e deixar Ele tratar com a nossa verdade. A verdade é que somos miseráveis, que somos fracos. E aí, meus irmãos, o Senhor, com a sua misericórdia, vem. Vendo a nossa confiança nele, Ele vem e o quê? Nos purifica, nos perdoa, nos restaura. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz, meus irmãos, não é em vão. Exatamente foi para quê? Para nos readquirir. O sacrifício de Cristo na cruz foi para quê? Para nos tomar de volta das mãos do diabo, para nos livrar do pecado e da morte. Por isso nós precisamos admitir a nossa enfermidade, as nossas chagas, a nossa crise, a grande crise. Para quê? Para que então possamos ser resgatados. E aí, meus irmãos, o que faz Isaías? Agora, depois de Isaías olhar para o alto e ver a Deus, depois de Isaías olhar para dentro de si, ver seu pecado e a Deus confessar e ser perdoado, ele agora olha para fora. Ele olha para fora, quando então Deus fala para ele assim: a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem eu irei enviar? E aí, meus irmãos, Isaías, ele se prontifica. Deus não falou: Isaías, eu preciso que vá. Isaías, eu te convoco. Isaías, eu te elejo. Não, ele fala assim: a quem eu enviarei? E a coisa bonita é essa, meus irmãos, que Isaías, ele se prontifica ali: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Diferente, meus irmãos, de Moisés. Estão lembrados de Moisés? Quando Deus chama Moisés na sarça ardente, ele inventa vários pretextos, né? Mas Senhor, eu sou gago. Senhor, eu não sei falar, Senhor. Ele ficou resistindo. Depois a gente vai ver Jeremias, né? Quando Deus o chama, Jeremias fala: mas eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Também criando desculpas. Pergunta para a pessoa do seu lado aí: e aí, qual é a tua desculpa? Você tem dado desculpa? Olha, hoje a palavra de Deus está falando isso para mim e para você. Olha, para de justificar, para de criar pretexto, faça como Isaías, o meu servo. O Espírito Santo, meus irmãos, está gritando aqui comigo e contigo. Olha, se prontifica, se coloque na linha de frente, não tenha medo. Estufa o teu peito, levanta a tua cabeça num tempo de crise e deixa eu te usar. Venha ser meu instrumento. Deixa eu encher você do meu espírito. Deixa eu fazer com que aquela palavra se cumpra, que aquele que em mim crê, obras ainda maiores do que eu fiz, fará. O Senhor quer ver isso se cumprindo, meus irmãos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Deus continua a sua obra e Ele quer continuá-la através da sua igreja. Quem é a igreja do Senhor que fala eu? Pois bem, através de você. Através de você também que está em casa. Deus, Ele quer te usar. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus quer te usar. Isso aí. De verdade, Deus quer te usar. Meus irmãos, podemos criar alguns pretextos do tipo: mas logo eu sou tímido, logo eu não levo jeito para isso, deixa eu fazendo outra coisa. Por exemplo, deixa eu limpando a igreja. Olha, limpar a igreja de fato é um serviço de caridade, é um serviço, meus irmãos, extraordinário, de humildade. É um serviço no escondimento, porque ao final aqueles que se beneficiam da limpeza da igreja nem sequer muitas vezes sabem daquele que por ali passou limpando voluntariamente. Evidentemente é algo também que nos faz crescer na intimidade com o Senhor. Porém, meus irmãos, ninguém pode se eximir, ninguém pode se excluir, ninguém pode se dispensar do profetismo, porque vai dizer a igreja que todo batizado é profeta. Todo batizado é profeta. Então você também é chamado por Deus a ser boca dele. Esse país em crise, essa igreja que experimenta também uma crise, a gente vê entre os fiéis, é necessário, meus irmãos, então, que se levantem profetas. Tem profetas aqui, sim ou não? Tem profetas aqui, sim ou não? Alguns já começaram o exercício, né? Outros ainda não, mas vão começar a partir de agora, amém?
Não espera uma voz do além. Não espere que de repente você tenha uma visão como de Isaías. Creia, uma vez que você é batizado, uma vez que você foi perdoado, porque o batismo é perdão de Deus, você já é por Ele enviado. Você que foi reconciliado com Deus, é chamado agora a reconciliar os outros com Ele. Meus irmãos e irmãs, todos nós aqui somos chamados a exercer o profetismo, ou seja, deixar correr a palavra de Deus. Isso só é possível através do Espírito Santo. Eu e você precisamos deixar ecoar nos nossos ouvidos, a chegar até no nosso coração, essa palavra do Senhor. A quem eu enviarei? A quem eu enviarei para a tua casa? A quem eu enviarei para o teu bairro? A quem eu enviarei para a sua comunidade, para a sua igreja? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Que nós possamos responder: eis-me aqui, envia-me a mim. O envio de Deus, meus irmãos, nunca precede a restauração. Primeiro Deus nos restaura, primeiro Deus trata conosco, depois Ele nos usa. É só a gente ver São Paulo, né? Paulo de Tarso estava a caminho de Damasco. Deus então o cega, ele cai no chão e começa a ser cuidado por Deus. Ele é levado até Ananias, sobre ele é invocado o Espírito Santo, ele recobra a visão, ele vai se retirar para estudar ainda mais a revelação, através de Jesus Cristo, e depois ele começa a missionar. Meus irmãos, avivamento é tempo de missão. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos, e o que eles fizeram? Saíram narrando as maravilhas do Senhor. Veja, depois de invocado o Espírito Santo sobre São Paulo, o que ele fez senão narrar as maravilhas do Senhor. Então, meus irmãos, se vem até nós o avivamento, não faremos outra coisa senão narrar as maravilhas, as obras, testemunhar aquilo que Deus em nós tem feito. Se lembra daquelas ocasiões em que Jesus realiza um milagre e ele meio que ordena que aquele que recebeu dele o favor não conte a ninguém? A pergunta que fica é: eles contaram, desobedeceram a Deus, eles contaram ou não contaram? Contaram. Eles não se aguentam, meus irmãos. Quem vê a glória de Deus não se aguenta. Não se aguenta. Aqui vocês nem devem imaginar, mas diante de vocês tem alguém que era muito tímido. Muito tímido. Quando Deus me chama quando eu me percebo chamado por Deus ao sacerdócio, eu mesmo falo assim: poxa, tem tanta gente aí que já prega, já fala, mas Senhor, eu também fiquei assim meio que abismado, porque não me achava capacitado. Enfim, olha aqui, meus irmãos, eu falo com meus paroquianos, falo com os jovens, né, que eu fui muito tímido, e aí eles falam assim: pai, não dá para acreditar, o senhor fala muito pelos cotovelos. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito. Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus. Vou chamar o meu amigo agora, o Evandro Nunes, para que ele possa também rezar comigo e com você. A cada ano, meus irmãos, a cada ano que passa, os nossos grupos de oração deveriam ficar o dobro. Quem pertence aqui ao grupo de oração, levanta a mão, padre, vê. Tem uma noção, olha, glória a Deus. Vejam só, se eu e você se comprometesse, no mínimo, de conquistar uma alma para Jesus Cristo, uma alma. Se a gente se comprometesse com uma, imagina, cada um aqui, num ano, nosso grupo de oração, se eles têm 20 pessoas, teria quanto no outro? 40 pessoas. Se a nossa paróquia tem 800 pessoas, no outro ano teria o quê? 1.600. Percebe, irmãos, que a gente precisa se comprometer com a salvação das almas? Precisamos exercer o profetismo? Mas lembre-se que antes do Senhor enviar, o Senhor, Ele nos atrai. O Senhor hoje está atraindo você à misericórdia dEle. O Senhor está atraindo você ao seu amor. O Senhor está atraindo você à bondade dEle. Ele está querendo que você veja para além das aparências. O Senhor quer descortinar diante de você a glória dEle. É verdade que as coisas que são palpáveis podem parecer a você que está tudo um caos, uma desordem, em desalinho, uma desarmonia. Mas sabe que a terra está cheia da glória de Deus. E só pode ver essa glória
aquele que adora. Só pode ver a glória de Deus aquele que adora. E aquele que vê a glória, ele não se contém, ele sai a todos narrando os feitos, profetizando, devolvendo a esperança aos corações angustiados, aos corações aflitos. Por isso eu convido você a levantar suas mãos e pedir: vem Espírito Santo, faz de mim um adorador. Eu quero adorá-lo em espírito e em verdade. Eu quero que o Senhor trate com a verdade do meu coração. Eu quero poder, como Isaías, me predispor, me oferecer em sacrifício. Eu quero, Senhor, olhar para a realidade à minha volta e socorrê-la. Eu quero descruzar os meus braços e exercer o ministério a que sou chamado desde o meu batismo. Vem Espírito Santo. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu: quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar: vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor. Braços erguidos, diga. Vem Espírito de amor. Fala com a boca pro teu Vem coração Espírito acreditar. de amor. Movimenta teus lábios Vem Espírito de para amor. que o teu coração aceite o chamado do céu. Vem, vem. Vem Espírito de amor. Vem, homens, mulheres. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Enquanto o Padre Fábio pregava aqui, irmãos, um flash passou pela minha memória. O dia que eu, há uns bons anos atrás, eu li um livro do Monsenhor Jonas Abib chamado Reinflama o Carisma. E num determinado momento, Padre Jonas escreveu assim: se Deus te chamou a anunciar o nome dele, e dentro da sua casa, escute isso, dentro da sua casa há resistência ao chamado que Deus fez a você, se há resistência ao nome de Jesus naqueles que você mais ama dentro da sua casa, naqueles que convivem com você, anuncie para quem está fora da sua casa. Anuncie
Anuncie nas praças, anuncie nas repartições, anuncie nos trens. E ele foi dizendo: anuncia com intrepidez no seu local de trabalho. Vai anunciando, vai anunciando. Mas e os meus? Deixa como está. Anuncia para quem quer, que está do lado de fora da sua casa. Porque quando você menos perceber, quando você menos perceber, o Senhor vai enviar para dentro da sua casa um profeta para falar as mesmas coisas que você falou. E eles não acreditaram. E eles vão reconhecer, disse Padre Jonas, você estava certo, você estava certa o tempo todo. Eu quero agora, junto com o Padre Fábio, junto com a canção nova, nós queremos encorajar você a anunciar com intrepidez, mesmo que você tenha que começar do lado de fora. Por isso agora, alguns já estão sendo seduzidos por esta oração em línguas, e que a tua oração em línguas agora possa crescer, possa ganhar volume, deixa esta oração ganhar volume. A canção nova é uma casa carismática, e a oração em línguas vai dizer os primórdios da renovação. É o princípio, é a porta de dons que se abre para outros dons. Quando você ora em línguas, você contagia quem não está orando. Eu convido você a contagiar. Contagia com a tua oração em línguas quem está perto de vocês. Seduza com a tua oração em línguas quem está próximo de você, quem está nos ouvindo pelo rádio, quem está nos ouvindo, nos vendo pela TV, quem está nos vendo, nos ouvindo pelo canal do YouTube. Que brote de você uma oração atrevida, uma oração avivada, uma oração revigorante, entusiasmante. Ora, canção nova, ora. Brasil, ora em línguas. Vem, Espírito, vamos subir, ministério, vamos subir. Vamos subir. Dá mais para ele. Dá um pouco mais. Que ele manaia, sari de candarelabá. Eles dirão: você estava certo o tempo todo. Eles dirão: você estava com Jesus o tempo todo. Orebassari de candarelabaia. Sheila manaia lavassori de candarelabaia, de candarelabás. Vamos, homem. Vamos, homem. Vamos, mulher. Orebassalabaia. Meninaya lavassari de candarelabás. Vai orando. E o céu vai trabalhando, Receba agora. Fios, receba o abraço seus. Laços estão sendo religados. Sim. Laços que foram rompidos estão sendo religados.
alianças que foram quebradas, alianças de homens e mulheres que foram quebradas com Deus, estão sendo forjadas no fogo do amor. Recebe o abraço de Deus agora. Recebe novas vestes, anel no dedo, sandália nos pés. Recebe agora celebração, festa. O Senhor agora está despindo você do luto. O Senhor está despindo você do desespero, da angústia, da aflição. Você que vem alimentando pensamentos negativos a respeito de si, a respeito de outros, a respeito da igreja. Você que vem se acusando e acusando os outros sem a graça do Espírito Santo. Você que vem se afundando numa culpa, num remorso muito grande. Aceita o perdão de Deus. Aceita a misericórdia de Deus, que te traz novas vestes, que faz festa com o teu retorno. O Senhor te tira agora da indiferença, da frieza espiritual. O Senhor te tira agora, nesse instante, essa doença que tem tirado de você a sensibilidade. Você que não mais se dá conta da presença de Deus, você que já não mais a sente, você já não mais experimenta, você que perdeu a convicção de que Deus está no governo, de que Deus está no trono, que no céu o trono não está vazio, que de lá Ele reina, que de lá Ele governa, que de lá Ele norteia a sua igreja. O Senhor hoje corre ao seu encontro, se lança no seu pescoço e cobre você de beijos, porque te ama. Recebe o batismo no Espírito Santo. Recebe uma cobertura de beijos, beijos do Pai. Você é reconciliado agora. Você é reconciliado. Você está de volta à casa da intimidade. Você pode adorar agora a Deus. No tempo de crise, no tempo de dificuldade, tu podes adorar a Deus, porque tu estás vendo para além do que todos os outros homens podem ver. Deus descortinará diante de você verdades escondidas a outros. Já não mais será chamado servo, mas amigo, porque os mistérios Ele a você deu a conhecer. Obrigado. Enquanto todos à sua volta estarão chorando, angustiados, você poderá sorrir e a eles reanimar, porque o Senhor não te decepciona, porque o Senhor Ele não te confunde, porque o Senhor é rico em perdão e misericórdia. Uma pessoa está agora acompanhando esse momento de oração. Você, a certa altura da sua vida, na sua relação de amor com o nosso Senhor, você chegou a escrever uma carta de consagração a Jesus. E você colocou essa carta dentro de um potinho, uma espécie de porta-joias. Mas com o tempo você foi esfriando. Aquela consagração, aquela paixão que você exercia, que você vivia com o Senhor, ela foi sendo devorada por dores, por lutos, por frustrações dentro da obra de Deus. E agora, enquanto oramos, enquanto você assistia esta pregação, você se recordou do seu eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me.
E você até pegou essa carta em mãos. E algumas lágrimas caem nesta folha. Sabe, filho, filha, no Primeiro Testamento não existia a oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. No terceiro ano da vida de Jesus, os discípulos que andaram com Jesus, que pregaram com Jesus, que rezaram com Ele, dizem para Ele: Mestre, ensina-nos a orar. Já era 3 anos, 3 anos convivendo com Jesus. Eles falam: Mestre, nos ensina a orar. E Jesus entrega o Pai Nosso. Mas no Primeiro Testamento, a oração perfeita era: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Te convido agora a dizer com todo o fervor da sua alma: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Com mais autoridade: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, ergue teus braços e diga: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Envia-me como queres, quando queres, da forma que quiseres. Eis-me aqui, envia-me, envia-me. E cante selando Espírito Santo, o teu chamado. Visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para... Você cantando: vem Espírito, vem Espírito visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, És o fonte Consolador. dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. A promessa. Nós só temos só mais 2 minutos, mas eu queria rapidamente. Você conhece algum lugar que está em crise agora? Não sei, uma família está passando por uma crise, uma empresa. Eu queria que você estendesse a sua mão em direção que você imagina estar, que você pensasse agora e apresentasse a Deus. Fala com Deus: Senhor, visita aquela casa, visita aquela família, visita aquela empresa, Senhor. Visita Brasília, visita os governantes, visita, Senhor, aqueles que presidem esta nação. Visita, Deus, visita nossas igrejas, nossas paróquias, pastorais, movimentos, ministérios. Visita com a Tua glória, que se manifeste a Tua glória no meio de toda a crise, que se manifeste o Teu poder, a Tua força, a Tua autoridade diante de todo o caos. Nós cremos, Senhor, na Tua presença, e que Tu estás no trono a reinar, a governar, e nada foge ao Teu controle. Aleluia, glória a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José e São Miguel Arcanjo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.